Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do Condimob, o seu canal de podcast, onde nós vamos tratar de assuntos relacionados ao segmento imobiliário e condominial. Acompanhe o nosso podcast. E hoje nós vamos receber aqui em nosso podcast duas engenheiras civis relacionadas ao segmento imobiliário, que tem muito para somar com a gente aí. Olivia Gomes e Jéssica Gonçalves aqui. Vou passar a palavra aqui para o Sidney, apresentar as meninas aí, Sidney, para a gente conversar sobre esse assunto. Boa tarde, pessoal. Nós vamos dar início. Então, eu queria passar a palavra para as engenheiras, mas antes eu queria primeiro agradecer a presença das duas, tá, no nosso podcast, e informá-las que a gente está entregando para vocês essa caneca do nosso programa, tá bom? É bacaninha, então, para você ver. Olivia, pode se apresentar, por favor? Eu sou Olivia Gomes, especialista em patologia das construções e avaliação, auditoria e perícias de engenharia, e atuo na área de perícias, laudos técnicos há mais de 9 anos. Sim. Jéssica? Prazer, meu nome é Jéssica Gonçalves, sou engenheira civil, atuo na área de acompanhamento de obras, né, em execução, faço também vistorias técnicas e emito alguns laudos. Estou aí no mercado já há 8 anos. Sim, ótimo. Hoje o tema de hoje do nosso podcast, nós vamos falar sobre vistos construtivos, né? Que é um tema caro e importante para quem está no segmento imobiliário, condominial. Importante não só para os construtores, incorporadores, mas também para os síndicos, né? Que nós sabemos aí que temos responsabilidades grandes aí em razão da manutenção do edifício, né? Fala aí então, Olivia, você já teve experiência aí nessa situação aí relacionada a visto construtivo? O que você vê na prática aí sobre a situação aí? Várias situações, né? Então, o que a gente mais vê hoje, assim, na construção é que tem uma certa falta de cuidado, né? Na hora da execução da obra, né? Aquela falta assim, vamos ver se aqui funciona, se não funciona, de pensar no futuro, em termos de isso pode ou não gerar patologia, e às vezes o vício ele vem no projeto, né? Entendi. É um olhar clínico a longo prazo, talvez, né? Então fala assim, a gente vai fazer dessa forma, mas dessa forma pode gerar uma patologia futura, entendeu? Esse pensamento eu acho que é o que falta, assim, de ver lá na frente o que eu estava até vendo um professor meu falando isso, que todo engenheiro tinha que saber patologia, porque você evita muito problema futuro. Exatamente. Né? Eu acho assim, um ponto interessante, antes até de a gente aprofundar sobre o tema, é explicar aí para os nossos telespectadores, né, o que se trata dos vícios construtivos, né? As pessoas às vezes ficam na dúvida, né, Cid? Exatamente. O que se trata o vício construtivo e qual situação que surge ali um direito pro proprietário, pro síndico reclamar com a construtora. Em linhas gerais, Jéssica, o que você pode definir assim, como vícios construtivos? Bom, nada mais importante, né, que o laudo de recebimento ali da edificação, porque logo de cara, quando você recebe uma edificação, você já é possível constatar esses vícios, né? Nós chamamos de vícios ocultos e vícios aparentes. Isso. Aparentes seria ali, por exemplo, janelas, portas desalinhadas, piso oco, vazamentos ali, né? Execução mesmo, falha de execução do serviço. Entendi. E tem os ocultos também, que eles vêm aparecer a longo prazo, né? Talvez há anos ou meses. E aí, o que acontece? Quando é notado isso logo na entrega da edificação, fica mais fácil de recorrer, né? Quando ali o síndico vai fazer o recebimento do imóvel, na presença de um perito, de um profissional, né, adequado, constata ali e ele consegue entrar com esse recurso ali de adequação. Entendi. Então, assim, em linhas gerais, a gente pode dizer que os vícios construtivos seriam patologias, né? Fissuras, né? Infiltração. Entendi. Que surge, é importante frisar, que surge na fase de projeto e execução. Desde o projeto à execução. Porque tem o vício que também é gerado por uma falha, só que a falha está relacionada à manutenção.
E o vício construtivo está relacionado à fase de projeto, execução. Execução, né? E aí a gente está falando de edificações novas, né? Isso. E edificações mais antigas. Como que a gente separa o que é vício construtivo de má manutenção? Dá para ver. Assim, dá para... Igual, por exemplo, vou te dar um exemplo de fachada. Você pega um revestimento, aí desplacou. Na hora que ele desplaca, você consegue saber se ele foi mal assentado. Ou se foi um problema ali. Só que eles estão interligados. Tem o vício construtivo, mas também tem a manutenção. Então, a falta de manutenção vai fazer, vai agravar esse vício. Então, ali, às vezes, o vício está ali, se tivesse tido uma manutenção, né? Poderia arrumar mais rápido, porém... Com a falta de manutenção, isso é agravado. E eu acho que uma coisa que tem que ficar claro também, né, Olivia? Em relação ao síndico, ele tem responsabilidade também pela manutenção, né, da edificação na parte que compõe a área comum do condomínio, né? Aliás, nós já falamos isso no podcast anterior, né, Cídio? É obrigação do síndico zelar pelas áreas de interesse comum do condomínio. Então, o síndico ele tem a obrigação aí, né, de acompanhar o manual de uso e manutenção do condomínio, não é isso, Jéssica? Sim. Só complementando o que a Olivia disse, com relação a esse exemplo da fachada que ela trouxe, que é importantíssimo, por exemplo, o rejunte, a tendência ali é a degradação ao longo do tempo, né? Então, se não é feita uma manutenção preventiva, por exemplo, um reparo, o rejunte aqui está falhado, vamos refazer, vamos remover, refazer. Se não é feita essa manutenção preventiva, torna-se um vício, né, ali um defeito, um problema de infiltração que seja, por má manutenção, por falta de manutenção. Então, é uma falha que é voltada para o condomínio, né? Aí a gente está até talvez diante de uma excludente de responsabilidade do incorporador, do construtor, né? E o condomínio atrai para si essa responsabilidade por falta de manutenção, né? Exato. Ô, Jéssica, quais são os vícios mais comuns que você encontra nas edificações? Infiltração. Infiltração por falha de impermeabilização, por falha até dessa questão do rejunte, né? Que vai penetrando ali, vai abrindo fissuras e vai penetrando água, trincas, fissuras, e assim, com o passar do tempo, se esse problema ele não é sanado quanto antes, o problema ele só vai se agravando. Logo, o prejuízo vai ficando cada vez maior. Sim. Para reparo. Olivia, existe algum tipo de vida útil para esses vícios aparecerem? Não. O vício, ele não tem um prazo definido. Ele pode aparecer na entrega, o vício oculto, né? Ele pode aparecer na entrega, mas ele também pode demorar um tempo para aparecer. Eu acho que está dentro daquela linha que a gente falou no início, né? Nós temos duas formas aí, né? Os vícios ocultos e os vícios aparentes, né? Aparentes, isso. E até é bom a gente entender essa diferença, porque o prazo prescricional de responsabilidade civil, ele depende também. Em se tratando de vício oculto, o prazo é um, vício aparente, o prazo é outro, né? A gente vai abordar isso mais à frente, mas ainda dando sequência sobre esse manual de uso e manutenção que é entregue ao condomínio, na pessoa do síndico, eu queria conversar com você sobre isso. O que vocês vêem no dia a dia? Construtora, incorporadora, passa isso para o síndico? Como é que funciona na prática? Olha, atualmente eles estão passando sim, porque eu acho que gerou um boom de laudos e com muita cobrança. Então já tem empresas especializadas em fazer manuais de uso e operação. Porém, eu estou vendo já um problema, porque eles estão replicando o manual, mas não estão ajustando a edificação. Padronizado, né? Tá padrão ali, ok. Geralmente as obras são padrões, né? Muda algumas coisas. Porém, de grandes construtoras, assim, né? Porém, eles não fazem esse ajuste, porque tem ajustes a fazer. Tem uma região que é diferente da outra, né? Então, assim... Aí nós já estamos esbarrando nesse outro problema, que antes não entregava o manual, agora já entrega, porém... Um laudo padrão, né? Como eles não falham, né? Eu já peguei um caso que ele simplesmente replicou, aí já pôs até coisas que nem existiam na edificação tinha no manual. A gente vê muito isso também em relação à convenção condominial, né, Cídio? Sim. Convenção, regimento interno. Que a gente antigas, desatualizadas. Uma copia a outra, o famoso copia e cola, né?
Exato. Mas a gente tem acompanhado realmente que tem empresas hoje de engenharia civil especializadas aí dentro da elaboração desses manuais aí, que é de grande valia não só para o síndico, mas também para a própria construtora, para os moradores. E eu digo construtora também porque é uma forma que o construtor tem de estar fiscalizando e acompanhando a manutenção do edifício para que no futuro ele possa ter um lastro probatório para mostrar o seguinte: eu fiz minha parte, mas o condomínio não fez a dele, né? Falando sobre laudo aí agora, nós temos a figura ali do laudo cautelar, né? Aquele laudo, não é, Jéssica? Aquele laudo de relatório da situação da vizinhança. Poderia explicar pra gente, como é que funciona esse laudo? O laudo cautelar, né? Eu até fiz 3 recentemente. Nada mais é que assegurar tanto o proprietário quanto o vizinho ali em torno da edificação para se resguardar ali de qualquer danos, né, futuros. Então, a gente faz a vistoria de laudo cautelar relatando exatamente como está a edificação naquele momento, naquela data. A gente costuma até usar um aplicativo que com localização e data, né, do dia, do local das fotos. E aí, nós fazemos esse laudo de vistoria cautelar, detalhando tudo, para qualquer anormalidade que surgir a partir dali, nós temos o laudo aqui, conseguimos constatar aqui que isso não existia, essa trinca aqui é nova, essa trinca aqui ela abriu. Em relação à vizinhança também, né? A vizinhança, porque o maior interessado nesse laudo cautelar não é nem o proprietário, não é nem a pessoa com quem solicita, é os vizinhos em torno da edificação. Nesse sentido, quais são os sinais que os moradores devem observar e alertar o síndico? Porque ninguém melhor que os próprios usuários da edificação para ter ciência da situação. Então, assim, o que é importante, o que deveria chamar a atenção dos moradores ou até do próprio síndico para poder alertar, buscar a orientação de um engenheiro, reivindicar alguma questão na consultora? Como que ele deve se portar? O problema maior hoje em dia, acredito eu, né? Mais grave, assim, os mais graves são estruturais, é o aparecimento de fissuras, de trincas, né? Em estruturas ali, pilares, vigas. Por quê? Começa como uma fissura fininha. E o morador, o proprietário, quando ele observa que tem uma parede aqui e não tinha essa fissura, eu vou aqui contatar o responsável do condomínio, porque a gente precisa visualizar e ver o porquê disso. Porque vai passando um tempo, que se não deixar, se ignorar, se o morador ele não assim, ver e deixar para lá, essa fissura ela vem abrindo. Vem abrindo. Isso é um sinal de movimentação de estrutura, recalque de fundação, infiltração também, né, que ocorre muito hoje em dia. E aí vem a corrosão de ferragem e começa a se agravar um problema que era pequenininho, passa a ser um problema muito, muito sério. Então, o proprietário, desde que ele observou ali o aparecimento de fissuras, de trincas, é bom chamar um especialista da área para avaliar e ver o porquê, né? E aí a gente conseguir reparar ainda no início, antes que a situação se agrave. E hoje em dia as pessoas estão mais atentas por conta do número de prédios que estão caindo. Então, aparece uma fissura, eles já acionam. Então, não tá igual, apareceu uma fissura. Ok, não apareceu, tá, deixa ela aí. As pessoas já estão buscando mais os profissionais para solucionar aquilo ali. Olha, é perigoso, não é perigoso? Aí eles já perguntam, vai cair? Quantos dias eu tenho para fazer minha mudança? E é importante que o síndico ou o morador recorra a profissionais qualificados, capacitados, né? Então, pode falar, desculpa. Porque tende a buscar sempre o pedreiro que conhece, e muitas vezes isso não é suficiente, né? É o famoso pedreiro. Eu sempre fiz assim, nunca deu problema. É verdade. Atualmente, tem até uns serviços de assistência técnica condominial, que o condomínio tem um assistente técnico só por conta dele. Sim. Aí, chegou uma notificação lá que eu não entendi nada, então já direciona. Aí é um valor mensal que se paga a um técnico, um profissional, né, um engenheiro, e ele faz essas análises técnicas, vistorias. Tá tendo uma reforma. Peraí, não é assim que tá tendo uma reforma, tem que ter uma análise de projeto. O que vai fazer na reforma? Vai remover parede? Né? O que vai fazer? E aí, esse engenheiro, ele já dá todo um suporte para o condomínio.
Só que aí a gente esbarra no condomínio, porque eles não querem ter um profissional, não querem não querem pagar investir, né? por isso. E é importantíssimo esse profissional, né? Porque É muito. o que a gente percebe na prática é que os condôminos, né, os adquirentes dessas unidades, eles querem mudar a estrutura, não digo a estrutura, mas a formatação do apartamento. E aí tem que ficar atento se isso é possível ou não. E esse profissional, sem dúvida, ajuda bastante, né, Olivia? Sim, com certeza. Agora, pegando um gancho na pergunta anterior, sobre o que fazer, né, no caso de uma constatação aí de um vício, nós sabemos do laudo de causalidade, né? Você Sim. poderia explicar pra gente como é que funciona esse laudo de causalidade? Detectado o vício, né? A gente vai lá, vê o que é, há uma fissura. Aí a gente vai ver por que surgiu essa fissura. Foi uma falha construtiva, foi uma falha de manutenção. Então a gente faz análises, testes, né, para ver o que está acontecendo ali e identificar a causa. E apurar a responsabilidade. Apurar a responsabilidade. Não, esse aqui foi um defeito, foi aparecer essa anomalia aqui, foi decorrente da obra. Uhum. Não foi decorrente da manutenção, entendeu? Então a gente consegue fazer essa análise. Entendi. E hoje os moradores eles estão mais conscientes da necessidade desse acompanhamento técnico, Sim. né? Eu acho que ainda está pecando no laudo de entrega. Sim. Porque eles deixam para fazer o laudo com 5 anos porque vai vencer a garantia. Entendeu? Então, assim, o ideal seria na entrega. Igual eu já tive um caso que fez na entrega. Sim, sim. Então, fundamental. você já vai ali, você já aborda tudo. O que é um possível vício oculto e vai aparecer. Até que haja tempo para reivindicar. Exatamente. Mas não é? Porque acaba que quando não tem esse laudo ali na entrega, isso dá direito à construtora ou à incorporadora que seja, né? De, assim, não é minha culpa, porque já passou aqui um período, quem me garante que teve a manutenção adequada? Então, assim, aí tira um pouco da responsabilidade do construtor. E quando a gente fala de reforma em unidades, aquela necessidade de apresentar a RT da obra, dos projetos, como que vocês veem isso hoje com relação à responsabilidade do síndico de estar preocupado em coletar essa documentação da unidade? O morador também tem essa preocupação de apresentar esse projeto previamente, antes da reforma? Infelizmente, bom, na minha experiência, não sei com a Olivia, mas infelizmente isso hoje em dia ainda está assim, uma questão de um gasto desnecessário. Sim. Muitos veem dessa forma, sabe? Teve uma reforma que nós fizemos e era alvenaria estrutural. E aí o arquiteto colocou lá que tinha que demolir uma parede para ampliar a cozinha e etc. E aí quando nós fomos falar com o proprietário, né, que não podia fazer essa remoção devido à alvenaria estrutural, aí foi aquela coisa toda, porque o síndico do prédio, ele não questionava a RT. Não precisava de emitir uma RT de execução de reforma. E aí ficou aquele impasse, porque o projeto já estava pronto, mas não podia ser feita a demolição. E aí só nesse momento é que vira a importância que seria do acompanhamento ali de um responsável, de um engenheiro, de um projeto de reforço estrutural também, né? Para toda essa questão, para atender a necessidade do proprietário. Então, aí, junta uma frustração do cliente com a falta ali, eu acho que de vistoria mesmo ali do síndico, de cobrar, né? Não, vamos começar a obra depois que tiver tudo ok. Não começar a obra para depois formalizar. E nesse caso, o arquiteto teve a preocupação de emitir a CAL, juntamente com o projeto? Não tinha nada. Não foi cobrado nada. Tem muito síndico também que tem desconhecimento mesmo, né? Porque tem a NBR 16280 que ela exige esse relatório. Apresentação, né? Você tem que mandar um projeto. Aí o síndico, ele pode contratar um terceiro para fazer essa avaliação desse projeto. Vai poder executar? Não vai poder executar, né? Inclusive, nas novas convenções de condomínio, a gente está inserindo isso. Né, isso, É porque, na realidade, a Olivia já até adiantou bem, todo esse contexto de reforma, manutenção, ele é regulamentado, né, por diretrizes, NBRs, que tem que ser apresentado ao síndico o projeto, com anotação de responsabilidade técnica. Muitos condomínios, não todos, é verdade,
tem aí equipe técnica para poder fazer essa análise, né? A gente percebe que muitas vezes esse profissional, pelo condomínio entender que é um desgaste, né? Um gasto desnecessário, nem sempre contrata, mas a gente percebe que ajuda bastante, porque pode ser evitado um prejuízo maior, né? Então, assim, eu acho que o pessoal da engenharia talvez passe muito por essa dificuldade, né? A pessoa só olha o preço, mas esquece do valor, né? E, infelizmente, como a Jéssica disse, a gente vê no cotidiano a despreocupação dos síndicos quanto à seriedade dessas questões, né? Quanto à seriedade da tratativa e análise dessas questões. Porque, no primeiro momento, é sempre visto como um curso desnecessário, né? Até que se identifique algum problema mais grave. E isso, para se corrigir num segundo momento, fica muito mais caro, né? Com certeza. Agora, um assunto interessante está relacionado ao prazo, né, que o condômino, o adquirente do imóvel, ou até mesmo o condomínio em relação à área comum tem para poder reclamar em juízo, né, a correção desses vícios construtivos, né? A gente sabe aí que a gente trabalha num prazo de 5 anos para poder exigir essas correções, né? Mas nós temos também o prazo decadencial de 180 dias, a partir do momento que toma conhecimento, tem que ingressar com uma ação judicial, senão corre o risco de perder esse prazo aí. E aí um problema grande, né, Olivia? A gente vê aí na prática que muitas vezes dá até problema pro síndico por omissão, né? Negligência. Eles deixam de fazer, é o que eu falei, né? Chega nos 5 anos, vão fazer e quer fazer ali correndo e às vezes não funciona, né? Porque não tem esse prazo todo. E as pessoas acham que fazer um laudo é você sentou, você fez o laudo, né? É verdade. Tem que ter um embasamento técnico, você tem que pesquisar normas, você tem que pesquisar livro, literatura técnica. Não é sentou e o laudo brotou. E às vezes isso aí se perde, né? Se perde prazos, né? Nós vemos assim na prática isso. O síndico, às vezes ele toma conhecimento do fato anteriormente, ele não notifica a construtora, a incorporadora, e depois de um tempo, muito tempo, ele vai reclamar em juízo, mas já caducou o direito ali, porque já era um fato, né, de conhecimento que não tomou nenhuma postura. Então a gente lá no escritório, a gente sempre orienta o síndico, tomou conhecimento de uma situação, notifica a construtora, notifica a incorporadora, para poder ali, de alguma forma, obstruir aquele prazo de decadência. Não teve resposta no prazo fixado, firmado, necessário ingressar com uma ação judicial e na justiça, como disse, se for o caso, faz um acordo ou então aguarda uma sentença, né? Mas é muito importante o síndico tomar essa postura, né? Do contrário, tem um problema. Quanto antes, né, conseguir, quanto antes ali, ver o problema, tomar uma iniciativa e resolver, porque quanto mais o tempo passa, mais esse problema se agrava, logo o custo também eleva. E outro problema, assim, no nosso dia a dia que a gente percebe também, tem muitas construtoras abrindo falência, recuperação judicial, então corre risco de você ganhar e não levar. Não levar. Né? Ganha, mas não leva. Então, assim, tem que ficar... É muito comum isso. Outro problema, assim, dentro desse mesmo contexto, né? A pessoa vai adquirir um imóvel, não faz aquele serviço que a gente chama de due diligence, né? Que é a análise preliminar. Olha, de quem que eu estou comprando, quem é que é a construtora, quem é o incorporador que está envolvido, tem patrimônio para uma eventual responsabilidade civil, tem algum indícios ali de que está caminhando para uma falência, recuperação judicial, e a gente percebe que isso aí não é levado a sério, né, Cid? Inclusive toda a responsabilidade prévia na escolha, né, do profissional ou da empresa que vai fazer esse serviço. E aí já passa para uma análise jurídica, contratual, documental, inclusive analisando a própria empresa, né? Exatamente. Como que é a vida da empresa, inclusive no mercado. Se existem muitos processos contra ela, como é que está a documentação. Então isso é muito importante. Agora, infelizmente, é considerado como uma despesa desnecessária, né? É verdade. Ainda sobre o prazo, voltando ao assunto do prazo, a terceira turma do STJ firmou um entendimento que, embora 5 anos é o prazo você para reclamar em juízo para que a construtora e a incorporadora faça as correções, também tem um prazo de 10 anos para você exigir a reparação pelo seu dano material, propriamente dito, né? Então, é importante deixar isso claro. Tem uns prazos de 5 anos que você pode exigir a correção. Tem um prazo de 10 anos também, segundo o entendimento do STJ, para você pleitear a indenização correspondente àqueles vícios construtivos. Porque, não sei se vocês percebem isso também, a gente vê muita situação assim, olha, eu não quero que a construtora refaça não, já fez errado uma vez, não faz não, que vai ficar errado de novo. Sim.
Vocês veem isso na prática também, Olívia? Sim. Né? Mas é um direito, né? É, que a construtora exatamente. tem de reparar. ali. Exatamente, exatamente. E aí a gente está falando de edificações novas, né? Mas assim, a gente trazendo para as edificações antigas. Toda reforma, eu preciso desse projeto, desse laudo, Sim. independente do que vai ser feito. Independente. Vou reformar o banheiro do meu apartamento, Precisa de um atestado de responsabilidade técnica. Tem poucos serviços que não necessitam. Uhum. Pintura, se eu não me engano, não é obrigatório. São pouquíssimos. Agora troca de Pouquíssimos. revestimento. Tudo tem que ter. Uhum. Todos têm que ter essa. Principalmente esse revestimento responsável. em áreas molhadas, né? Porque isso aí pode causar uma perfuração de um tubo, uma infiltração aí futuro. Então tem que ter um atestado de responsabilidade técnica. E assim, dentro dessa linha aí, tem que ser também alguém que já tem essa experiência na área, né? Porque como o direito também, engenharia tem várias Ramos, né, diretrizes, Sim. né? Então, assim, tem que ter alguém que já tem experiência. É muito amplo a engenharia, né? É muito ampla. Então, você tem a área geotécnica, você tem a área estrutural, você tem a área hidráulica, parte instalações elétricas. Então, a engenharia é muito ampla. Então, você tem que direcionar. E por mais que o profissional, o engenheiro, ele conheça um pouco de todas essas áreas, ele não é aprofundado nessas áreas, como no direito. O direito é muito amplo também, o advogado ele tem uma noção do todo, mas assuntos específicos que você tem que tratar. Exatamente, especialista. Eu, por exemplo, eu não mexo com estrutura, não trabalho. Aí eu indico profissionais, olha, tem esses que eu conheço que trabalham com isso, mas eu não faço cálculo. Entendeu? Então, cada um no seu quadrado. Exatamente. E essa situação aí relacionada aos vícios construtivos, até agora a gente deu um foco maior aí para o condomínio, para o adquirente da unidade, mas também olhando para o lado do construtor, quais cuidados que ele pode, ou melhor, deve tomar, né, para evitar ter uma responsabilidade civil? Acredito que uma bem assim, fácil de ser resolvida, mas muitas vezes negligenciada, está relacionada à entrega dos projetos, à entrega do manual, fazer prova de que isso está sendo realmente entregue, para quem foi entregue, né? Registrar isso por e-mail, enfim, é um caminho, né, Olívia? A NBR 14037, ela lista tudo que, em termos de documentação, que o construtor, incorporador, ele tem que entregar. Né? Tudo. E as normas técnicas, elas estão aí, para isso, para fazer essa orientação. Né? Então, seguir norma técnica. Exatamente. Seguir norma técnica. Por exemplo, dentro de norma técnica, aí vou ir um pouco agora para a questão da incorporação, né? Nós sabemos aí que no registro da incorporação, nós temos lá o que a gente chama de PQO, né? O plano de qualidade de obra, né? Isso. Tem que indicar os materiais que serão utilizados naquela incorporação, a qualidade, e isso muitas vezes não corresponde ao que será na prática, né? E a qualidade de materiais influencia muito, muito, muito na qualidade final do serviço. Influencia muito. Assim, qualidade de areia, principalmente, a minha área de atuação que é maior aí em execução, uma areia influencia muito na qualidade do serviço e na durabilidade dele. Exatamente. Então, assim, a qualidade que a construtora dos materiais, ela precisa entregar materiais de qualidade, senão o serviço, por mais que ele esteticamente esteja lindo, futuramente você vai ter um problema. Então esse PQO, esse planejamento de qualidade de obra é importante tanto para o construtor, incorporador, quanto também aí para os adquirentes, né? É uma forma de fiscalizar se aquilo que estava no registro de incorporação realmente foi entregue, né? E para o construtor também é uma forma de falar, olha, entreguei aquilo que estava ali prometido, né? Então é uma forma... Mas aí qual que é o cuidado que o adquirente tem que ter no momento que ele vai fazer a compra desse imóvel, por exemplo? Porque a gente já consegue levantar essas informações no momento da compra, correto? Sim, porque geralmente ao final das obras, né, entrega ali o manual do proprietário, o memorial descritivo, detalhando todos os itens, tudo que foi utilizado na obra, e aí ele precisa de ficar atenado sobre isso e questionar ali se houver alguma dúvida, não acredito que
Por exemplo, aqui na sala vocês estão falando que entregaram porcelanato. Chega lá, tá com vinílico, sabe? Então, assim, ele tem que ficar atenado para esses detalhes, porque são esses detalhes que às vezes costuma passar despercebido e aí o problema aparece só depois. O próprio registro da incorporação tem essas informações, Sim, né? Sim. Informações valiosas aí que o adquirente do imóvel deve analisar, mas a gente sabe que na prática ninguém Não faz funciona. essa análise. A pessoa fica empolgada ali, né, em casa nova, e aí esquece de avaliar. Não visita a obra, né? Exatamente. Visita a Não obra. visita a obra. As Importantíssimo. pessoas deveriam visitar a obra e falar, não, peraí, eu não comprei isso. E nesse visitar, você já consegue ver algumas coisas, assim, que você fala, opa. Já é um indício de que não está dentro do... Sim, a execução não está conforme tem o alguma projeto, né? coisa, fala, esse material aqui, não foi bem isso, né? Mas aí a gente está falando só para edificação nova. Tá, e a pessoa que vai adquirir um imóvel antigo, um apartamento antigo, quais são os cuidados nesse caso? A vistoria, né, uma vistoria cautelar, contratar o profissional ali habilitado, fazer a vistoria do imóvel, constatar todos os vícios possíveis ali, né, que forem aparentes. Hoje em dia tem até testes, né, que são feitos, que a gente consegue analisar por dentro da estrutura, ver como é que tá a qualidade, tubulação, todas essas coisas. Então, assim, às vezes é um investimento que possa parecer um gasto desnecessário, mas que previne o proprietário de ter problemas ali com uma edificação já antiga, né, usada, quando ele vai adquirir. E outra coisa também, agora dando foco novamente ao construtor, né, seria a necessidade de deixar um dinheiro ali, do faturamento, né, um valor para esse pós-obra, né, porque as pessoas também esquecem disso, né? Bom, geralmente, falo por mim, os construtores, eles, em todos os orçamentos que são dados, tem ali incluso um fundo desse valor de serviço, que é justamente para poder ficar ali de reserva caso houver qualquer problema, porque qualquer obra, pode ser que venha a ter problema, pode ser o mínimo possível, mas obras, elas são, assim, de fato, possíveis surgimentos de problemas. Então, nós construtores, pelo menos eu, falando por mim, eu trabalho da seguinte forma: se te passei um orçamento aqui de X reais, X% desse valor vai ser reservado para qualquer problema que surgir, você me questionar, eu vou lá e vou reparar o seu problema. Entendi. Então, a maneira mais correta de se trabalhar é dessa forma. É o pós-contratual, né? Exatamente. Verdade. E assim, eu acho que isso é uma forma também, até para conseguir ter uma visibilidade do resultado, né? Da operação, né? Qual foi o seu lucro? Peraí. Tem que considerar esse valor também de pós-obra, né? Porque pode demandar ali uma alteração numa situação específica, né? Uma pequena manutenção, né? Dentro dessa linha, né? Uma pedra que talvez ali faltou um pouco de argamassa, ficou oca, você precisa de ir lá, remover, refazer. Então, assim, tem que considerar tudo isso. Outra coisa que a gente vê também na prática é o seguinte: lançou um empreendimento, a construtora, a incorporadora, ela tem ali as suas unidades ainda até a venda, né? Então, é do interesse dela também, evidentemente, ter ali uma obra bem acabada, até porque isso facilita, né, a liquidez da venda do imóvel, da revenda, sem dizer o nome, né, da própria construtora, da própria incorporadora, né? Porque daí surgem indicações, né? Ó, te comprei um imóvel, o pessoal deu um pós-contratual bem legal, tranquilo, e aí isso vai gerando aí novos negócios, né? Então, até dentro dessa linha também, eu tenho unidades ali, tem que zelar para que, né, o condomínio fique, vamos dizer assim, todo acertadinho nesse ponto, né? E tomar o cuidado para não perder a qualidade no meio do caminho. Exatamente. Porque isso acontece muito. Às vezes, eu já vi construtoras que fazem prédios impecáveis. Aí, à medida que vai construindo mais, a qualidade vai caindo. Eu observei ultimamente que isso também está relacionado hoje à dificuldade de mão de obra. Eu não sei se vocês percebem isso na prática, né? Mas de uns anos para cá, parece que isso aqui é unânime. Todo construtor que conversa fala, Rodrigo, dificuldade é mão de obra. É mão de obra. Mão de obra.
O dinheiro é um problema? Mas a mão de obra que é o grande problema, né? Sim. Então, isso é um problema não só da construção civil, né? Mas de todo o segmento aí, Sim. imobiliário, condominial, né? Assim. Eu vejo assim, ó, os bons profissionais, eles não querem ficar numa construtora, porque eles ganham muito mais. Eles não fora são dela. valorizados. Lá eles ganham muito mais. E são excelentes profissionais. Eu conheço vários que não querem. Eles trabalham por conta própria. Então, não é atrativo. Talvez, minha opinião, é tornar isso atrativo, para valer a pena, né? Então, O problema é que isso geralmente influencia no preço final do produto. Sim. Que, convenhamos, hoje também já está muito elevado, né? Nós sabemos que isso está relacionado também não só com a mão de obra, mas o próprio material cada vez mais caro, né? N fatores aí, né? A gente sabe que na construção civil incide o NCC, o Índice Nacional da Construção Civil, mas que ao final o valor fica bem expressivo, às vezes, para quem está comprando. Né? Infelizmente, a mão de obra, ela impacta diretamente a qualidade do serviço. Sim. Se você tiver um bom profissional, você vai ter um bom serviço, mas se o profissional for ruim, não pode esperar a qualidade. O bom é que hoje em dia já tem tecnologias que já está substituindo essa mão de obra. Igual Sim. já tem a argamassa projetada, que você economiza em mão de obra. E é muito mais rápido. Muito mais. E o mercado está aderindo bem a essa tecnologia ou está com ainda resistência? Tá. Assim? Não, tá aderindo bem. Tá aderindo. E o valor final? Está diminuindo? Diminui porque você economiza Questão na do mão prazo, de obra. exatamente. O prazo e a mão também, de né? obra. Então, você reduz sua mão de obra. Então, às vezes, você vê aquele impacto. Nossa, eu vou pagar mais. Mas na hora que você faz a conta, eu já vi essas contas. Eu fiz um trabalho na pós-graduação e o engenheiro me apresentou. E realmente dá a diferença, entendeu? Então, você consegue ter uma economia, né? E o lucro também, aumenta a margem do lucro. E né? você não tem aquele trabalho, né? Assim, você fala, meu funcionário hoje não foi, não vou poder trabalhar, entendeu? Não tem essas intercorrências de obra. É muito bom, tem muita tecnologia, muito produto bom saindo aí. Então... E quais são os documentos que o adquirente tem que ficar mais atento e reivindicar na aquisição do imóvel? Os projetos, né? Tem a NBR 14037, ela lista um monte, eu não lembro todos de cabeça. Mas, assim, basicamente os projetos executivos, o memorial descritivo, o manual são bem importantes por conta das manutenções, né? Que eles têm que trazer essa orientação. Eu acredito que os mais importantes são esses. É o memorial descritivo, o manual e os projetos. Detalhe que os projetos... Atualizados, exatamente, com as-built. Porque os projetos, chega lá na hora da obra, você tem problemas. Sempre tem modificações. Então você tem que ter esse cuidado para fazer, porque você pega um projeto hidráulico, ele nunca é igual ao que está executado. Explica para o pessoal que está acompanhando a gente aí. Você falou que o projeto tem que estar atualizado, porque sempre tem... qual o nome você falou? As-built. Explica para o pessoal aí o que o as-built é atualização, é o como construído. Entendeu? Uma coisa está no projeto, mas foi executada assim. Então, tanto também que não se afaste tanto daquilo, né? Sim. E tudo com o aval do projetista, né? Então, aí vai lá, você passou uma tubulação aqui. Essa tubulação era para passar aqui. Então, isso tem que ser informado em projeto. Tem que fazer aí tem que fazer esse ajuste e colocar. Olha, a tubulação passa aqui. No manual, por foto. Né? Eles colocam. Você fala a diferença entre o projeto antes da execução e o projeto como foi executado. Como foi executado. Entendi. Exatamente. Contanto, evidentemente, que não sejam tão discrepantes assim, não, né? Se for uma coisa muito... Aí o projetista vai ver qual que é a providência que eles vão tomar e tem que estar registrado isso também. Agora, um grande dificultador, eu acho que vocês passam por isso, tanto como a gente lá no escritório passa, é que muitas vezes não existe, né? Não existe. Não existe projeto hidráulico, não existe projeto elétrico. Principalmente das edificações antigas. E aí o que você tem que fazer é sair quebrando para conseguir localizar, né? Eu acho que isso tem a ver também com aquela questão que a gente falou há pouco. O incorporador,
pela legislação hoje, né, vigente, Lei 4.591 de 64, ela não exige um curso específico, ela não exige uma formação. Basta que você seja um administrador, né? Você vai administrar aquele empreendimento. Aliás, o incorporador não tem nem que ser o construtor. Muito embora a gente sabe que às vezes reúne na mesma pessoa física o construtor e o incorporador. Mas às vezes reúne pessoas que sequer têm experiência com a área de construção civil e também não contrata bons profissionais. Aí nós temos esse problema, né? Sim. Né? A gente... Rodrigo, isso é tão sério que a gente teve um caso no escritório, a gente foi fazer individualização de água num condomínio de 16 apartamentos. E na contratação aprovou-se a assembleia, orçamento, tudo mais. Na execução, a primeira coisa que o pessoal pediu foi o projeto hidráulico. Não tinha. E aí ficou a responsabilidade de cada proprietário informar o que tinha feito nas suas unidades. Inclusive, isso dizia mais respeito a áreas de cobertura. Nenhum proprietário tinha o projeto hidráulico da sua área. A empresa teve que sair quebrando tudo para localizar. Claro que isso gerou um custo a mais no contrato e os moradores ainda reclamaram porque teve esse custo a mais. Ou seja, o que a gente vê muito é o outro passando a responsabilidade para a empresa, né? E assim, um ponto importante é muita gente fala que é muito chato o condomínio ter padronização, essas coisas todas, mas um ponto importante é padronizar, não poder fazer, às vezes previne, né, essa situação de gerar um custo futuro, Sim. onde não teve autorização para aquilo, onde cada um fez o que bem queria e sem projeto, sem nada. Então, assim, às vezes, padronizar, olha, não pode ser feito isso, não pode mexer aqui na área privativa, tem que ser da forma como está, porque isso gera muito transtorno lá na frente, porque se cada morador fizer o que bem entender, vira uma bagunça, e aí, na hora de organizar toda essa situação, aí vem aquele, não tem os responsáveis, porque eu não sabia, porque não me avisaram. Para você ter uma ideia, esse condomínio que eu estou te falando, em algum momento, os moradores da área do térreo se apropriaram da área comum e fizeram o que a gente chama de puxadinho no apartamento, e aí incorporaram inclusive áreas de caixa de gordura, que seria de manutenção do prédio, entendeu? E aí é aquela coisa do síndico que não quer desagradar. Deixa, tá fazendo por custo dele, o condomínio não tá gastando nada com isso. Só que no momento da manutenção, isso gera um transtorno enorme. Né? Tem outro problema também. Depois, esse condomínio, quando for vender a unidade dele, né? E essa venda, elas passam por meio de um financiamento, o agente financeiro, ele designa ali um engenheiro para poder fazer o levantamento, percebe que a área lá corresponde maior. Regularizar. Estou com uma situação dessa em Contagem. E Regularizando um puxadinho que a cliente fez. E como é que fica essa questão na prefeitura? Por exemplo, a pessoa ela tem uma fração ideal na convenção de condomínio e ela aumentou a sua fração por conta própria. Como é que fica essa regularização? Bom, quando há situações, né, desse tipo, na prefeitura, o cliente, ele paga ali uma multa. São geradas multas, né, devido às irregularidades ali, conforme a área construída. Sim. Com relação à questão do condomínio, eu não vou saber te informar agora com precisão, mas eu acredito que tenha também ali algum tipo de notificação, autuação sobre essa situação. Certo. Porque aí isso tem a ver também com prefeitura e cartório de imóveis, exatamente. Né? Porque o problema é maior, né? Porque se a gente considerar que, em regra, taxa condominial, ela decorre do rateio das despesas conforme a fração ideal. E muitas vezes pela fração ideal, sim. Que, vamos dizer, a regra, né? Sim. Nós temos ali já um problema. O imóvel já não corresponde àquilo que consta lá no convenção, consta uma fração, mas a realidade é outra. O quadro é um então só ali já é um problema. Sem dizer a venda também desse imóvel. A venda depois não consegue por função disso, E os outros condôminos estão pagando para a pessoa ocupar o espaço dela. Aí tem sempre um mais esperto, né? E os outros pagando por isso. Esse pedacinho aqui é meu. E outra coisa, isso passa mais uma vez pela omissão da administração do condomínio, né? Que para evitar um desgaste,
prefere negligenciar. As vistas grossas, né? Exatamente. Muitas vezes. E acaba... Se o síndico ali estivesse, né, de olho, atenado, talvez não teria acontecido Sem a situação. saber que ele é o principal responsável pela Sim, essa edificação. Né? Exatamente. E aí, para a gente finalizar, eu queria que vocês me dessem uma informação. Quais são as principais recomendações que o morador tem que ter e quais as recomendações que o síndico tem que ter? Bom, falando pelo síndico, né, pelo condomínio, aí a principal recomendação são as manutenções preventivas. Isso aí é Qual a essencial. periodicidade? Como? A periodicidade dessa manutenção. Aí, por exemplo, um exemplo aí comum, bem básico, é limpeza de calhas. O entupimento dessas limpezas vão vir a causar infiltrações. Com infiltrações vem a questão aí de fissuras, a questão de desplacamento de reboco, de revestimento. Então, a limpeza é, assim, o período ali, acredito eu, né, que, vamos vir aqui limpar o telhado, limpar as casas aí de 3 em 6 meses, 4 em 4 meses. Vamos ali, fachada, vamos dar manutenção. A gente está vendo ali que está com algumas deteriorizações do rejunte. Vamos contratar uma empresa especializada, vamos fazer revitalização da fachada. E as NBRs têm essas diretrizes, E as NBRs têm todas essas diretrizes. 5674, né? Embora de tudo isso, porque com relação ao condomínio, os principais pontos são esses, né? E a manutenção periodicidade preventiva. E a periodicidade depende do que a gente está falando, exatamente, né? Pintura é um prazo, rejunte é outro. E é nesse momento que você consegue, inclusive, detectar a origem do vício, né? Sim. Exatamente. Eu acredito que é tanto o morador quanto o condomínio é manutenção. É a manutenção. Sim. Tem que bom ser. uso também, né? É manutenção, seguir os prazos. Eu vejo as pessoas, elas não olham as casas, não olham os apartamentos. Então, por exemplo, você vai fazer um laudo de vistoria cautelar. Você entra, você vê uma fissura. A pessoa fala, não, nunca vi essa fissura aí. Porque eles não têm o hábito de olhar, não têm o hábito de olhar uma janela. E também acho que isso é mais a quem é técnico mesmo, que tem essa coisa, né? Aí você olha a janela e fala, essa vedação aqui já não tá tão boa, né? Entendi. Então, assim, criar essa cultura de manutenção, porque eu associo muito as edificações ao corpo humano. A gente precisa de manutenção, exatamente. A gente tem que ir no médico periodicamente. Toda máquina, né? Tudo. Então, assim, é importante ter. Eles acham que um prédio com 10 anos sem manutenção exatamente. É muita coisa. Olívia, mas é o que a gente vê lá no escritório, muitas vezes eu não sei se te dizer se o morador realmente não viu ou se ele se esforça para não ver, para não constatar que ele tem que gastar com aquilo. Sim. Né? E aí fica aquele empurra, né? Isso. Que teve até uma situação de um vazamento lá no Santo Antônio, que o proprietário queria jogar pro condomínio do proprietário, assim. E aí ficou naquela briga, quando nós abrimos o banheiro, o problema estava na tubulação do proprietário. Mas, visto que isso era um problema do condomínio, porque era prumada, né? Nós tivemos um caso no condomínio assim, não foi? Sim. A troca de uma prumada, identificou-se que depois o problema era no banheiro da unidade. Exatamente. Até porque, no caso de uma eventual ação judicial, a única forma, vamos dizer assim, que a construtora incorporadora teria de desvencilhar-se ali seria comprovar culpa exclusiva do condomínio ou do adquirente, né? Aí essa culpa decorrente pela falta de manutenção, né? Ou então numa hipótese de força maior, caso fortuito. Fora isso, constatado ali um defeito no projeto, na execução, a responsabilidade dela de fato, né? Então, acho que, vamos dizer assim, a palavra de ordem é manutenção, não é isso? Vamos cuidar, vamos fazer a nossa parte como adquirente, como síndico. Eu acho que já começa do início. Quando você adquire um imóvel, você já faz um laudo de entrega, principalmente quem não é técnico, porque quem é engenheiro, que compra, e mesmo que não esteja na área de patologia, ele consegue identificar, né, algumas coisas. Só que a pessoa que é leiga, ela não consegue identificar, né? É verdade. Na verdade, eu até brinco que nós, engenheiros, nós temos o hábito de chegar em qualquer lugar e ficar procurando defeito. Tá igual advogado, né? Advogado, advogado vê risco e tudo, né? Análise de risco. E aí entra também a questão do due diligence, que a gente falou há pouco, que é avaliar os riscos do negócio, enfim. Sim. Cid, não acho que esse bate-papo nosso hoje foi bastante proveitoso. Agradeço a nossas convidadas aqui
por somar bastante com o nosso podcast. Vocês aí foram presenteados aí com o nosso canequinho, dá uma olhada aqui. Aí, ó. Obrigada. E aí fica o convite para você que acompanha o nosso podcast, acompanhar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione o sininho e vai acompanhando o Codmob, porque aqui é o canal onde vamos falar sobre questões relacionadas ao segmento imobiliário e condominial. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Até mais.